Amém? Amados, semana passada eu ministrei sobre fidelidade em tempos difíceis. E nós estudamos aqui a história de Ruth, não é? Quando ela, mesmo com a morte do seu marido, foi para um lugar que ela não conhecia e ela foi fiel à sua esposa, à sua sogra, e Ruth foi fiel ao Deus que ela havia conhecido. Então, nesta noite, nós queremos falar um pouco sobre a história do apóstolo Paulo. Algo que aconteceu na vida dele, que eu creio que tem acontecido na minha e na sua vida, uma dinâmica, um ciclo que se repete. Então eu queria que você acompanhasse comigo a leitura, lá em Atos capítulo 26, a partir do versículo 2. São verdades que Paulo fala, e nós então podemos entender. Antes de lermos, deixa eu contextualizar. Então, Atos dos Apóstolos conta a história da igreja. É um livro onde Lucas, a maioria das pessoas acredita que foi Lucas que escreveu. Ele relata a história da igreja, alguns fatos que ele selecionou como fatos importantes para chegar ao meu e ao seu conhecimento. Aqui já está no final do livro, e o apóstolo Paulo já está já no final das suas viagens, e ele foi preso pelos judeus em Jerusalém, depois ficou a cuidado de um governador chamado Festo. E ele então, esse governador Festo, ele convida um rei para que esse rei pudesse ouvir a Paulo, porque durante o julgamento Paulo apelou para César, e como cidadão romano ele tinha o direito de ir a Roma. E nesse momento então, com a desculpa de ter algo para escrever para César, para o imperador, Festo convida o rei Agripa para que Paulo pudesse se defender ali diante do rei, para que ele pudesse então escrever algo para Roma, quando enviasse Paulo como prisioneiro. Então nesse momento Paulo ele começa o seu discurso, a sua defesa diante desses dois homens. Atos capítulo 26, versículo 2, Paulo diz: Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença, para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa desta esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então, ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então, perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora, levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus,
a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra, obrigado pelo privilégio de poder estarmos juntos aqui na tua presença. Eu quero te agradecer pela vida de cada irmão, cada irmã, ó Pai, pela vida de cada pessoa que nos vê pelo YouTube, pela vida de cada um, porque eu sei, Deus, que o Senhor tem algo tremendo para ministrar aos nossos corações nesta noite. Então, que o Senhor possa, Deus, falar conosco, que o Senhor encontre liberdade em cada coração. Nós queremos, neste momento, Senhor, amarrar e destruir toda obra maligna contra as nossas vidas, contra as famílias e contra as mentes. Que cada mente, cada coração esteja cativo à palavra do Senhor e possa sair daqui nessa noite, crendo na restauração, no perdão, no cuidado, num propósito, numa vida excelente, numa vida abundante, em nome de Jesus. Amém, querido? Eu gostaria de resumir todo esse trecho que eu li em algo que eu creio que acontece ciclicamente na vida de um cristão, na vida de uma pessoa que ama e segue a Deus. Há 3 coisas, pelo menos, que eu vejo aqui, que acontecem. E embora elas aconteçam assim, de uma maneira tremenda, uma primeira vez quando nós somos confrontados, ou então quando nós encontramos a Jesus e temos revelação do seu amor pela primeira vez, aquele momento que eu e você decidimos por Cristo, e então abandonamos o nosso passado, crendo que Deus tem uma vida melhor para nós. Mas também eu creio que esses momentos de encontro, eles se repetem durante a nossa caminhada, e nós então vamos crescendo e vamos amadurecendo. 3 coisas acontecem. Existe aqui uma história de vida. Existe um momento histórico da pessoa. Existe também um encontro com o Senhor Jesus. E depois deste encontro, existe uma resposta. Então nós vemos aqui Paulo contando para esses homens, que eram governadores, reis, contando para eles sobre a sua vida, qual era a sua história. Desde pequeno, olha, eu cresci, os judeus lá da minha cidade natal, ele era de Tarso, por isso que o seu nome era Saulo de Tarso. Então, ele nasceu em Tarso e ele cresceu como um judeu fervoroso, zeloso da sua religião. Então, ele começa a contar a sua história de vida. Depois, ele passa pelo momento que ele perseguia a igreja. E ele vai contando tudo aquilo que está acontecendo. Eu quero que você acompanhe comigo. A primeira coisa que acontece na nossa vida e no ciclo de uma vida de um homem e de uma mulher de Deus, a primeira coisa que acontece é que nós precisamos ter noção da história e do momento da vida que nós estamos. Qual é o momento da história da sua vida que você está vivendo? Você saberia contar a sua história, assim como Paulo contou a história dele em poucas palavras? Talvez se eu desse a oportunidade para você, você falasse assim, olha, eu nasci num lar onde disfuncional, onde meu pai foi embora, não conheço meu pai. Ou então eu nasci num lar que foi tudo bem, meu pai e minha mãe eram casados, são casados até hoje. Né? Meus pais formaram uma família feliz e eu tenho sido abençoado. Você pode dizer, eu nasci num lar onde meu pai e minha mãe são cristãos, então eu tenho crescido no Evangelho. Você também pode dizer, eu nasci num lar onde nem meu pai nem minha mãe são cristãos e eles não acreditam em Deus, não acreditam em nada. Cada um de nós tem a sua história. Nós poderíamos aqui então contar aquilo que aconteceu conosco, ou aquilo que está acontecendo conosco. Embora eu tenha nascido num lar cristão, eu ainda tenho dúvidas, eu passei por muitas lutas, eu sofri isso, sofri aquilo, cada um tem uma história. Mas o importante é que na sua história, na minha história, o Senhor vem nos encontrar. Então, quando nós olhamos aqui essa história, Paulo mostra, no caso dele, que ele era um religioso, uma pessoa que tinha um fervor religioso. Olha só o versículo 5. Quando ele está falando da sua própria história. Eles me conhecem há muito tempo
E podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Ele era fariseu, da seita mais severa dos judeus. Então ele era um cara fervoroso. Versículo 9. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes, dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Olha a história desse homem, irmãos. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. Então nós vemos aqui alguém que está contando a sua própria história. E eu acho legal, a gente quando está lendo o Novo Testamento, nós vemos Paulo falando da sua história em outros momentos das suas cartas. Eu separei aqui mais um momento, você pode ficar em Atos capítulo 26, nós vamos voltar para aí, mas eu quero ler algo que está lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 12. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque fiz por ignorância e na minha incredulidade. Então ele está dizendo aqui que ele era blasfemo, perseguidor e insolente. Verso 14, contudo a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Irmãos, que coisa maravilhosa. Quando nós vemos então alguém que, quando vai pregar o Evangelho, ele não separa o Evangelho da sua história. Porque, irmãos, o mundo não quer uma nova exposição do Evangelho. O seu vizinho não quer uma nova exposição do Evangelho. O seu parente, o seu pai, a sua mãe, o seu marido que não conhece a Deus, a sua esposa que não conhece a Deus, os seus pais, os seus filhos, não querem uma nova exposição do Evangelho apenas. Sabe o que eles querem? Eles querem ver o Evangelho vivo, e você e eu somos a prova de que o Evangelho é vivo. Porque o Evangelho, irmãos, tem transformado as nossas vidas. Então o apóstolo Paulo fala, ele fala assim, queridos, esta afirmação é fiel, e esta afirmação é digna de aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Irmãos, o que ele falava ali é o seguinte, assim, se Jesus deu jeito em mim, vai dar o jeito em qualquer um. Se eu que era perseguidor, insolente, blasfemo, se eu dava o meu voto contra eles quando eles morriam, se eu forçava os cristãos a blasfemar, irmãos, imagine como Paulo forçaria alguém a blasfemar. Se naquele tempo eles matavam, não é como hoje, naquele tempo eles matavam as pessoas por matar, era que matavam. Não havia justiça legal, não havia nada. Imagina como é que ele forçava aquelas pessoas a blasfemar. Talvez ele pegava o filho de alguém e falava assim, se você não blasfemar o nome de Jesus, se você não rejeitar Jesus, eu vou matar o seu filho. Eu imagino também ele colocando pessoas no tronco e as pessoas batendo, sendo chicoteadas, e ele ordenando e ridicularizando a fé daquelas pessoas e ordenando que eles blasfemassem e negassem o Senhor Jesus. Era prática, nós sabemos pela história da igreja primitiva. As pessoas que não negavam a Jesus eram queimadas vivas, empaladas, jogadas na arena. E o apóstolo Paulo praticou estas coisas contra os irmãos. Não essas coisas que os romanos praticaram, mas ele praticou sim coisas dignas de reprovação e de vergonha. Ele fala assim, eu não era digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja do Senhor. Então Paulo ele não separa o Evangelho da sua vida. Irmãos, eu quero dizer algo para você, você quer pregar para o seu filho, não separe o Evangelho da sua vida. Você quer que o seu filho seja salvo, você que ama o seu filho, a sua filha, você deseja que eles cresçam conhecendo a Deus, eles vão ver Deus na sua vida, eles vão ver Deus no seu casamento, eles verão Deus na sua postura, eles verão Deus, querido, na sua vida, na sua transformação. A glória de Deus é derramada em nós. Irmãos, nós precisamos entender então que não há como separar uma coisa da outra.
Por isso que a nossa história é tão importante. É por isso que Deus, então, Ele nos encontra na nossa história. O Senhor não é um Deus distante, um Deus frio, um Deus indiferente à sua história, à sua dificuldade, às questões que você viveu ou às suas facilidades. Deus não é alheio a estas coisas. Ele nos encontra na nossa própria história, na nossa caminhada. Quando nós estamos, então, cometendo erros ou acertos, não importa. Deus está ali em todo tempo, em todo lugar. E Deus está disposto não apenas a nos encontrar, mas também a transformar a nossa vida. Eu vejo Paulo aqui sendo encontrado naquele momento que ele conta para esses homens, para esses reis, para o rei Agripa. Ele conta, olha, eu estava perseguindo, dando meu voto contra eles para que eles fossem mortos. Eu estava neste momento da minha história e eu estava indo numa dessas viagens para uma cidade estrangeira para perseguir a igreja, quando então eu tive um encontro. Jesus encontrou Paulo no meio da sua história. Qual é a sua história, querido? Você é um ateu, você é uma pessoa que não acredita em Deus, você é um viciado, um adúltero, um desinteressado, um religioso, uma pessoa alheia a Deus, você está cheio de problemas, você não tem problema nenhum. Qual é a sua história? Não importa a sua história, porque as suas circunstâncias não podem parar o poder de Deus, porque nas suas circunstâncias Ele é maior para trazer cura, libertação, querido, salvação. Deus é poderoso para operar em nossas vidas. Não são as nossas circunstâncias que vão pará-lo, porque elas não podem pará-lo. Deus nos ama apesar dos nossos erros. A Bíblia diz que Deus nos amou. Quando ainda éramos pecadores, Ele morreu por nós. Jesus morreu por nós quando éramos ainda pecadores. A Bíblia diz, olha, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou, como não nos daria, juntamente com ele, graciosamente, todas as coisas? Irmãos, então Deus nos ama. E Deus nos encontra no momento da nossa história. Qual é o momento que você está vivendo? Você está desanimado? Você está animado? Você está crendo, você não está crendo, você está em dúvida, não importa. O que importa é o seguinte: Deus está aqui. E eu creio que esta noite é uma noite de encontro com o Senhor, com o seu Espírito e com a sua palavra. E quando o Senhor está encontrando-se conosco, Ele está sempre assim desejoso de fazer algo. Deus está sempre desejando fazer algo, trazer cura, trazer perdão, trazer encorajamento. Deus sempre quer fazer alguma coisa. Aí nós vamos ao segundo ponto. Primeiro ponto é o reconhecimento do momento que vivemos, o momento histórico que estamos. Qual é a minha história, qual é a sua história? Quando o Senhor nos encontra, você tem revelação do que você está vivendo? Você sabe exatamente o que você está passando? O Senhor está te encontrando nesse momento. Quando nós então vamos para o segundo ponto aqui desta história, que eu creio que podemos dividir em 3 pontos. O primeiro ponto é a nossa história, o momento que estamos vivendo. E o segundo ponto é o encontro com o Senhor. E eu gostaria que você acompanhasse para que você não perca nenhum detalhe. Os detalhes são importantes. No versículo 13 de Atos 26, está escrito assim: por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? E respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Então este encontro foi relatado dessa forma. Primeira coisa que eu gostaria que você prestasse atenção, que Paulo diz: ao meio-dia eu vi uma luz que resplandecia mais do que o sol. Irmãos, isso é importante, porque meio-dia é onde o sol está brilhando na sua maior força. Meio-dia é onde o sol está bem em cima, no alto, e a maior força do sol, o maior brilho do sol é o meio-dia. Mas quando ele viu a Jesus, ele diz que ele viu uma luz que resplandecia e brilhava mais do que o sol. Eu e você precisamos ter esta revelação de que Jesus, ele precisa brilhar mais do que todas as coisas que estão ao nosso redor. A sua glória, o seu poder, o seu amor, a sua verdade, a sua justiça precisam brilhar em nós, irmãos. Nós precisamos vê-lo, oh querido, brilhando mais do que qualquer coisa.
O brilho da glória de Cristo precisa sobrepor os seus problemas e as suas lutas. Porque se você ficar olhando para as lutas e ficar achando que elas são grandes demais, você pode perder, querido, a intensidade do encontro que estamos tendo nessa noite com um Deus que criou todas as coisas, com o Espírito Santo que trouxe Jesus dos mortos e que habita em nós hoje. Nós podemos perder, querido, a intensidade e a grandeza desse encontro, porque nós estamos diante de um Deus que pode mudar a sua vida, que pode e deseja mudar totalmente a minha vida, deseja mudar todas as nossas convicções, deseja mudar toda a nossa expectativa, irmãos, de futuro, deseja mudar tudo aquilo que estamos vivendo, deseja transformar totalmente, e, Deus, que a sua palavra, que a sua glória e que o seu amor, o seu perdão brilhe mais do que todas as coisas. Porque se nós não tivermos este encontro e esta revelação de que a palavra de Deus está acima de todas as coisas, de que Jesus brilha mais do que o sol, de que a sua justiça é maior do que qualquer coisa, irmãos, se nós tivermos qualquer coisa diferente disso, nós não vamos dar o valor devido ao encontro que temos. Mas se nós olharmos para Jesus com esta fé e com esse entendimento, vamos então entender que estamos diante de um Deus que sobrepuja todas as coisas que existem. Ele é Deus acima de todas as coisas. Então Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? E percebemos, irmãos, que estamos diante do Senhor. E então Jesus responde: eu sou Jesus. Por que é que você está me perseguindo? Imagina, querido. Vocês conseguem imaginar? Vocês conseguem imaginar o apóstolo Paulo? Eu acho que passou um filme na cabeça dele. Ele falou assim: puxa vida, eu estou diante do Senhor, Jesus é o Messias. Quanta gente eu dei o voto para morrer, quanta gente eu prendi, quantas famílias eu separei, quanta maldade eu fiz, quantas pessoas eu fiz blasfemarem, quantas coisas terríveis eu pratiquei. Eu achava que estava servindo a Ele, mas na verdade não estava. Ele é Senhor. Então eu acho que ele teve aquele momento de convicção do seu pecado. Eu imagino ele falou assim: meu Deus, eu estou perseguindo não é pessoas que se reúnem, que dizem que são o caminho. Não, eu estou perseguindo o próprio Messias, o Deus bendito todo-poderoso. Eu imagino que Paulo deve ter ficado tremendamente, irmãos, constrangido. Mas, por outro lado, eu vejo também que esse encontro não foi um encontro de condenação. Olha, Paulo, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Eu vou te contar uma coisa, cara. Perdeu, que nem fala o pessoal, né? Perdeu, agora você está perdido. Não foi isso que Jesus falou para ele. O mesmo encontro que traz convicção é o encontro que traz arrependimento. O mesmo encontro que traz revelação dos nossos pecados, também revela o amor de Deus. O mesmo encontro que mostra o quão pequenos somos, mostra quão grande Ele é e quão grande misericórdia Ele tem por nós. O mesmo encontro que revela o nosso pecado, revela a sua misericórdia e a sua grandeza e a sua, querida, a sua vontade de perdoar e de nos dar uma nova vida, uma vida em abundância. Não é um encontro de condenação, mas é um encontro de salvação. Não é um encontro onde as coisas se perdem, mas é um encontro onde as coisas tomam sentido. Não é um encontro onde o Senhor vem para então nos castigar, não. É um encontro sim, onde Ele vem sem nenhuma mentira, sem nenhuma máscara. Ele vem para mostrar quem Ele é, quem nós somos. Mas da mesma forma este encontro revela a sua grande misericórdia. Irmãos, é um encontro transformador. É um encontro maravilhoso. E este encontro então mudou a história de Paulo. Porque não trouxe para ele condenação, mas trouxe salvação. O próprio Senhor Jesus disse: eu não vim buscar justos, não vim chamar justos, eu vim chamar os pecadores. Eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Então nós podemos, quando encontramos com Jesus, ter essa percepção deste amor e deste cuidado. Irmãos, nesse encontro, nós percebemos então o seu amor, o seu perdão, o seu chamado para algo novo, para uma vida com propósito. Qualquer encontro genuíno com Jesus. Se você nunca teve um encontro com o Senhor Jesus, você talvez tenha hoje pela primeira vez. Eu quero falar para você, se você já teve, nós vamos ter de novo. Qualquer encontro com o Senhor Jesus
Ele traz revelação da grandeza de Deus e do nosso pecado. Qualquer encontro com o Senhor Jesus, ele também não traz condenação, mas ele traz sim uma porta de esperança, uma porta de salvação, ou um desejo de transformação, de mudança. Ele traz, querido, uma esperança para que nós possamos andar então em novidade de vida. Qualquer encontro com o Senhor traz isso. Quando encontramos com o Senhor Jesus, o propósito de Deus se revela a nós. Quando nós encontramos com Ele, muitas vezes este propósito é reafirmado. Veja que eu estou falando de um encontro que nós temos pela primeira vez, mas também estou falando que este ciclo se repete na vida cristã. E quantos de nós, irmãos, temos várias situações onde nós começamos a entender que Ele se revela, Ele revela novos propósitos, e às vezes, quando encontramos, propósitos são reafirmados. Talvez algo que Deus falou para você lá atrás, Deus esteja reafirmando hoje. Quantas vezes você foi reanimado, encorajado? Quantas vezes eu e você fomos corrigidos? Porque quando encontramos com o Senhor e estamos num caminho errado, praticando alguma coisa que não agrada, Ele nos corrige com amor. Quantas vezes, irmãos, nós fomos fortalecidos, vivemos momentos de busca onde fomos perdoados, vivemos momentos onde fomos libertos, onde o seu amor nos libertou e nos perdoou. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã? Porque um encontro com Deus gera estas coisas. E a terceira situação deste ciclo, a primeira é a história que eu estou vivendo, a minha história. O encontro que eu tenho com o Senhor durante o percurso dessa história, do momento histórico que eu estou vivendo. E a terceira coisa é a resposta que eu devo dar a Deus. E quando eu olho Paulo contando sobre essas coisas no versículo 19, ele fala da seguinte forma: assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, porque aquele encontro exigiu uma resposta. Irmãos, da mesma forma, o encontro que temos com o Senhor exige uma resposta. E a resposta é sim ou não. Não pode ser espera, porque espera é entendido como não. Não pode ser amanhã, amanhã também é entendido como não. Não pode ser talvez, porque talvez também é entendido como não. É tudo ou nada, é sim ou não. Qual é a resposta que você dá ao Senhor? É sim ou não? Então Paulo diz, quando eu recebi essa visão, eu não fui desobediente. Eu não fui desobediente. Verso 20, preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Irmãos, que coisa gloriosa. Ele diz, eu não fui desobediente à visão. Então, quando ele entendeu o que Deus tinha para ele já chegou em Damasco. Você lembra que ele estava indo para Damasco para perseguir a igreja, mas quando chega em Damasco, ele já começa a pregar o evangelho. Por quê, irmãos? Porque talvez ele nem entendesse ainda muita coisa, mas uma coisa ele sabia, Jesus era o Messias, e ele começou a pregar isso. No momento que ele estava vivendo, ele já estava sendo obediente. Deus falou assim, eu vou te chamar, eu vou te enviar para pregar. E ele falou assim, então deixa comigo, vou pregar. E ele já foi obediente à visão, começou a pregar em Damasco. Depois de Damasco, então, ele foi para Jerusalém. Pregou para quem estava em Jerusalém, depois ele pregou em toda a Judéia. E depois ele viajou toda a Europa. Ali a Ásia, ele viajou todos os lugares pregando o evangelho. E a pregação dele era a seguinte, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Irmãos, não basta eu e você dizer que cremos em Deus e que nos arrependemos. As nossas obras, elas vão mostrar que nos arrependemos. Mas é muito importante salientar aqui que as obras não vão trazer arrependimento. Mas o arrependimento vai levar às obras. Porque ninguém é salvo por obras, irmãos. Nós somos salvos pela fé, isso é um dom de Deus. Somos salvos pela graça, pela fé em Jesus Cristo. É um dom de Deus. Ninguém vai fazer nada aqui para merecer ser salvo. Não é isso que eu estou dizendo. Isso é antibíblico. Eu e você não vamos fazer nada para ser salvo. Nós vamos crer no Senhor Jesus e seremos salvos pela graça. Amém?
Está claro? Está claro. Porém, as obras acompanham o arrependimento. Porque Tiago fala, a fé sem obras é morta. Então, se você se arrependeu e se você crer, meu irmão, você vai fazer alguma coisa tem que acontecer na sua vida. Não é possível que você é o mesmo. Quando eu me converti, eu tinha uma coleção de discos de um cantor do mundo, que era um cantor que tinha umas músicas assim, como é que ele, que umas letras meio cabeça, né? Eu não vou falar aqui o nome do cantor, não vem ao caso, mas eu tinha uma coleção de LP, irmãos. Tem alguém que tem gente que nem sabe o que é LP, mas existia um tempo atrás aí, tinha LP, eu tinha, guardava com o maior carinho. Eu lembro que uma vez ele veio aqui em Jacareí, e eu fui assistir um show dele. O show dele começou 2h da manhã. Ele estava tão bêbado e drogado que mal ele conseguia cantar. E eu fui lá assistir o show daquele cara. Fiquei lá a noite toda, gastei um dinheiro que eu não tinha. Fiquei lá para ver o cara que mal conseguiu cantar. É um cara que não tinha nada a me oferecer. Quando eu me converti, irmãos, quando eu conhecia Jesus, o evangelho impactou o meu coração. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Esse cara não tem nada para falar para mim. Eu peguei os meus discos, quebrei tudo, irmão. Quebrei todos. Nossa, pastor, quebrou os discos? Quebrei, irmão. E se tivesse hoje, quebraria de novo. Ainda botava fogo ainda hoje, se fosse hoje. Quebrei, mas por que você não deu para alguém? Porque não serve, querido. É contra a família, é contra Deus. Não serve, não serve, não serve. É tudo ou nada. As pessoas hoje dizem que são cristãos, mas não mudaram a sua vida. O que é que você deixou de fazer? Ou o que é que você começou a fazer mostrando que você é cristão? O que é que você faz, querido? Quais são as obras que acompanharam o seu arrependimento? E isso é muito interessante porque existem pessoas por aí pregando que a graça sobrepõe todas as coisas e uma hipergraça, que Deus é tão bom, que Deus não vai condenar ninguém ao inferno, que você não precisa fazer nada, simplesmente crer e desfrutar de uma vida maravilhosa. Infelizmente, essa pregação não concorda com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós precisamos nos arrepender e praticar obras que comprovem que nós nos arrependemos. Simples assim, é o que Paulo pregava. Olha, se arrependam e pratiquem obras que mostram que vocês se arrependeram. Eu quero perguntar para você, o evangelho impactou sua vida? O seu vocabulário mudou? A sua maneira de ver o mundo mudou? A sua maneira de ver a sua família mudou? A sua maneira de ver a Deus mudou? Se sim, glória a Deus, algo está acontecendo. Se não, misericórdia, algo precisa acontecer na sua vida. E aqui eu vejo, irmãos, quando Paulo diz que ele não foi desobediente à visão, ele tinha então uma revelação ali naquele momento, e ele começou a andar conforme a revelação que ele tinha. E quando eu olho isso, irmãos, eu percebo que eu e você somos chamados para viver também algo que nós estamos aprendendo de Deus. Qual é a visão que você tem de Deus? Nesse momento da história, o que Deus falou para você? Qual é a revelação que você tem? Ande de acordo com ela. Lá em Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses dizendo que ele prosseguia para o alvo. Ele fala assim, olha, irmãos, eu deixo o que ficou para trás e eu prossigo para o alvo, para conquistar aquilo para o que eu fui conquistado por Cristo Jesus. Ou seja, Paulo entendia que havia sido conquistado para viver algo. E ele caminhava para conquistar aquilo. É uma conquista. Viver o que Deus tem para você é uma conquista. Não é, irmão, simplesmente, não, Deus vai fazer. Não, é uma conquista. Eu e você precisamos conquistar aquilo que Deus tem para nós. Através do nosso clamor, através da nossa oração, através do nosso arrependimento, através da nossa postura, através da nossa obediência, mas eu e você precisamos conquistar. E lá no finalzinho dessa conversa, em Filipenses 3,16, Paulo diz assim, olha, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, aquilo que você já alcançou, viva de acordo com aquilo. Tem pessoas, irmãos, que estão retrocedendo, que estão caindo em pecados antigos.
Tem pessoas que estão retrocedendo, desistindo do seu ministério, desistindo do seu chamado, desistindo de congregar. Tem gente que não quer mais saber de igreja. Tem gente que agora desistiu de Deus, ao invés de viver de acordo com aquilo que já alcançou, estão retrocedendo. Mas Paulo fala assim, não, viva de acordo com aquilo que você já alcançou. Agora deixa aquelas coisas que ficam para trás e continua avançando, avançando para o alvo, para conquistar tudo aquilo que Deus tem para você. Eu quero dizer, irmãos, o que Deus tem para nós são coisas grandes e maravilhosas. Esse texto sugere um processo. Eu deixo o que ficou para trás e prossigo para o alvo e vou vivendo de acordo com aquilo que eu já alcancei. Aí eu estou vivendo de acordo com aquilo que eu já alcancei, mas eu entendo que ainda tem um alvo. Então eu errei, caí, eu peço perdão, deixo para trás e eu continuo caminhando. É assim, irmãos, é um processo. Lá em Filipenses 1,6, Deus fala, o apóstolo Paulo fala, eu estou certo, plenamente certo, de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Há um processo, irmãos. Deus está trabalhando na sua vida agora. Deus está trabalhando na sua casa, na sua família. Há um processo onde nós somos responsáveis. Somos responsáveis, irmãos. Olha só o que a palavra fala lá em Gálatas 6:7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Ou seja, nós somos responsáveis por aquilo que estamos colhendo. O que nós estamos colhendo hoje? Eu e você somos responsáveis por aquilo que estamos colhendo. Porque semeamos errado. Mas se nós semearmos para o Espírito, do Espírito vamos colher a vida eterna, conforme diz aqui em Gálatas. Irmãos, são tempos de decisão. São tempos onde o Senhor, então, Ele percebe a nossa história, Ele nos encontra na nossa história. Não importa, cada um de nós aqui tem um momento diferente, cada um de nós tem uma história diferente, mas o Senhor nos encontra na história que estamos caminhando. O Senhor também, Ele nos busca ali, Ele transforma as nossas vidas quando nos encontra. Ele então nos chama a uma resposta. Qual é a resposta que nós devemos dar? Eu acredito que a resposta que nós temos que dar é crer no perdão de Deus. Quando Ele nos encontra, Ele revela quem somos, Ele revela quem Ele é, Ele revela que está disposto a nos perdoar. Creia no perdão de Deus. Amém? Creia, querido. Creia no perdão de Deus. Creia na promessa que Ele tem para você de uma nova vida, de uma nova história. Creia na promessa que Deus tem para você. Você não precisa continuar vivendo do jeito que você está. Deus tem algo maravilhoso para fazer aí na frente. Ali, no próximo passo talvez esteja a sua vitória. Não pare de caminhar. Talvez no próximo passo você seja mais do que vencedor em todas as coisas. Continue caminhando. Continue buscando aquilo que Deus tem para você. Buscar o propósito. Qual a resposta? Buscar o propósito. O que Deus revelou, olha, o que eu tenho para você é uma família maravilhosa, mas hoje a minha família está enrolada, está complicada. Olha a situação. Olha a situação. Mas Deus não está preso à minha e às suas circunstâncias. O que Deus tem para fazer é algo novo. Ele é o Deus que põe caminhos no deserto e rios no ermo. Amém, irmãos? Ele é o Deus que faz novas todas as coisas. Ele não está preso a isso. Não está preso a nós. Ele é soberano, poderoso. Buscar o nosso propósito. E a nossa resposta também deve ser glorificar a Deus. Eu quero terminar com este trecho de 1 Coríntios 10:31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Essa é a resposta que eu e você precisamos dar ao Senhor nessa noite. Essa é a resposta que Deus quer de mim e de você. Qual é a história que você está vivendo? Qual é o seu momento? Queria que você fechasse os teus olhos. Qual é o tempo que você está vivendo neste momento? O que Deus tem para fazer agora na sua vida? Você consegue imaginar, irmãos, você ainda é solteiro, adolescente, Deus vai te encontrar agora, neste momento. Ainda adolescente, eu creio que Deus tem coisas para curar na sua vida. Dúvidas, incertezas, mágoas, feridas, situações complicadas, situações difíceis. Mas Deus está te encontrando agora. Talvez você já seja um ancião, está casado há muito tempo, casado há tanto tempo, mas Deus quer fazer algo na sua vida, na sua família, na sua pessoa.
Talvez você já seja até avô, avó, ou você é um jovem solteiro, ou então você está casado há muito tempo. Não importa, é a sua história. E o Senhor vai te encontrar na sua história. E Ele sabe o que Ele precisa fazer para trazer novidade de vida para você. Deus tem um propósito para cada um de nós que está aqui. Para cada pessoa que está aqui, Deus tem um propósito. Deus tem uma promessa. Qual é o momento que você está vivendo? Qual é o momento que você está vivendo? Eu acredito que esse momento que você está vivendo é um momento de encontro com o Senhor também. Para nós encontrarmos perdão, encorajamento, fortalecimento. Quando nós vemos a história de Paulo, Paulo teve outros encontros com o Senhor. Diz que ele estava preso. E o Senhor apareceu para ele e falou assim: coragem, Paulo, importa que você também pregue em Roma. Quando ele estava lá em Corinto, ele estava lá e de repente Deus também fala com ele, fala assim: olha, não se desanime, ainda tem muita gente que vai se converter nessa cidade. Então Paulo teve vários encontros. Paulo estava tão desanimado com uma situação que ele estava vivendo, que ele conta que orou 3 vezes ao Senhor, e o Senhor falou com ele, falou assim: Paulo, fica tranquilo, a minha graça te basta. Naquele encontro o Senhor estava trazendo um novo tempo, uma nova revelação. Falou assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmãos, são encontros que ele teve no seu ciclo de vida. E eu e você também temos encontros, e o Senhor está te encontrando hoje. Tenha ânimo, tenha força, tenha coragem, não desanime, não desista. Não desista de você, não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista da sua história, não desista daquilo que Deus tem para você. Não volte as costas para o Senhor. O Senhor hoje, o encontro que temos com Ele, exige de mim e de você uma resposta. E qual é a resposta que vamos dar? É sim ou não? Não existe outra resposta. Se você não abraçar a sua palavra, se eu e você não abraçarmos a sua misericórdia, se eu e você não formos encorajados, não vamos alcançar aquilo que Ele tem para nós. Mas se nós decidirmos andar com Ele, e se nós então nos voltarmos para Ele, e nós então reconhecermos o seu amor, o seu perdão e a sua graça, vamos caminhar com Ele, e a nossa resposta será sim, sim, Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, te pertence. E eu quero caminhar com o Senhor hoje e sempre. Então neste encontro nós vamos receber força, vamos receber encorajamento, vamos receber perdão, vamos receber um novo propósito, ou a reafirmação já do propósito que Ele nos fez. Mas sempre que encontramos com Ele, algo tremendo acontece. Irmãos, dê uma resposta positiva nessa noite. Creia. Fala: Senhor, eu creio, eu quero buscar aquilo que o Senhor tem para mim. E eu quero viver a minha vida glorificando o Senhor. Quando o pastor Fabiano ministra essa canção, quero convidar você a orar aí no seu lugar. Ore, fale com o Senhor, deixe Deus ministrar a sua vida em nome de Jesus. Atos capítulo 26, versículo 28. Então Agripa disse a Paulo, o rei, que ouviu todo o discurso: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Se você vê aqui, você não vê Paulo perguntando se ele queria virar cristão. Paulo em nenhum momento pergunta para ele: você quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Paulo não pergunta isso. Mas o discurso de Paulo provocou em Agripa um incômodo. E ele falou para Paulo: você acha que eu vou virar cristão? Porque, irmãos, quando você ouve a palavra de Deus, você é chamado a dar uma resposta. O Espírito Santo, Ele nos incomoda. A palavra de Deus causa isso em nós, precisamos dar uma resposta. Qual a resposta que você vai dar ao Senhor nessa noite? Qual a resposta que você vai dar a Deus todos os domingos nos cultos? Qual é a resposta que você vai dar a Deus todos os dias, quando você acordar? E a Bíblia diz que o sol todo dia se levanta, sem palavras, ele prega a existência de Deus. Qual é a resposta que nós vamos dar ao Senhor? Nessa noite eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer aceitar Jesus como Senhor da sua vida?
Não estou falando para você se tornar um religioso, não. A religião não salva ninguém. Não estou falando para você também virar alguém da igreja, não é nada disso. O que eu quero perguntar para você diante daquilo que foi ministrado nessa noite: você acredita que precisa reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Queria convidar todos a ficarem de pé. Você que está aí na sua casa também. Talvez você esteja frequentando a igreja até mesmo há algum tempo, mas você ainda não tomou a decisão. Sabe por quê? Porque a sua vida não mudou. E se a sua vida não mudou, meu irmão, eu preciso dizer algo para você. Você precisa ter um encontro marcante com Jesus. E o encontro marcante, ele transforma a nossa vida. Quero convidar você, se você nunca fez essa oração, a repeti-la comigo nessa noite, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Diante da sua palavra, a resposta que eu quero dar é sim. Eu quero o Senhor. Eu quero os teus propósitos. Eu quero o teu perdão. Eu preciso de uma nova vida. Fortalece o meu coração. Eu te dou todo o meu viver. Aleluia. Amém, queridos? Você que está aqui nessa noite, quero convidar você também a dar uma resposta positiva ao Evangelho. Nós que temos caminhado com o Senhor, como eu disse, um ciclo que se repete. O Senhor te encontra no momento que você está vivendo da sua história. O Senhor promove um encontro onde Ele revela a sua grandeza, a sua palavra e o seu propósito, onde Ele nos fortalece, onde Ele reafirma muitas coisas, onde Ele nos encoraja, onde Ele nos corrige. E esses encontros, eles exigem de nós uma resposta. Que a sua resposta seja assim: eis-me aqui, Senhor, eu sou teu. Amém? Pai, obrigado por esta palavra. Nesta noite eu quero abençoar a vida de cada irmão, que sejam fortalecidos no Senhor. Ó Pai, aqueles que fizeram oração entregando a sua vida ao Senhor nesta noite, que o Senhor possa acolhê-los, e que a tua graça, o teu amor e o teu cuidado estejam sobre eles, fortalecendo, trazendo novidade de vida. O arrependimento, Deus, ó Pai, que produz boas obras, e não as obras que produzem o arrependimento, mas o arrependimento que produz boas novas. Que esse arrependimento genuíno esteja sobre nós, sobre a igreja, nesta noite e para sempre, em nome de Jesus.